Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para uma gravação de mais um vídeo sobre assunto muito importante para nossos dias atuais. Esse tema vai ser sobre a volta de Jesus. A gente sabe que a volta de Jesus, ela é um assunto, uma promessa que Jesus ele deixou, né? Depois que ele ressuscita e volta para o céu. E Deus, como Todo-Poderoso, como tem o controle das todas as coisas em suas mãos, a gente querendo ou não, ele cumpre o que ele quer. Né? Ele diz que não existe nenhum ser humano para deter ele de fazer o que ele quer. Né? Portanto, Jesus voltando, a gente querendo ou não, todos vão ter que se deparar com essa realidade. Portanto, queridos, aqui estou hoje para a gente estudar, para a gente meditar sobre esse tema tão importante, onde nós não podemos fugir dele, certo? E aí, então, por ele ser tão importante, eu quero reforçar essa promessa que Jesus deixou para cada um de nós. No livro de João, o Evangelho, capítulo 14, o versículo de 1 até o 3. Vamos ver o que está escrito? Ele diz o seguinte: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Portanto, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Então essa é a promessa que Jesus deixou depois que ele ressuscita e tem que voltar para o céu novamente. E ele deixa claro que ele vai voltar. Ele foi preparar, arrumar, organizar esse lugar. Entendeu? Porque o objetivo dele é que toda a humanidade esteja junto com ele onde ele estiver. Ele deixou isso bem claro. Então, como Deus, ele é todo poderoso e ele prometeu voltar, então a gente querendo ou não, nós vamos nos deparar com essa realidade. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Ele vindo, qual será a nossa reação? A Bíblia conta duas reações de pessoas, de classes de pessoas diferentes. Já estudamos antes sobre o juízo de Deus, onde parabolicamente ele fala que vai reunir todas as nações do mundo inteiro, né não? E então bota em dois grupos, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. É ou não é? Então, e diante dessa realidade, né, dessa metodologia de ensino de Jesus, ele diz que vai existir duas classes de pessoas com reações diferentes quando ele voltar. Vamos ver a primeira, em Apocalipse capítulo 6, o versículo Apocalipse 6, tá? O versículo 15 e o versículo 16, versículo 15 e 16. Olha como é que ele diz: E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Versículo 16. Então passaram a berrar ou gritar para as montanhas e rochedos: caia sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Do trono e da ira do Cordeiro. Então a gente vê aqui essa reação de pessoas que não se prepararam para esse momento. Como eu estou falando, cedo ou tarde, se preparando ou não se preparando, vai acontecer. E então, essa classe de pessoas que não se prepararam, João fala no passado porque ele viu, então ele estava contando o que ele tinha visto. Entende? E é por isso que ele fala que ele viu, diz que as pessoas fugiram, ele estava contando no passado por isso. Ele estava contando de algo que ele tinha visto, da visão que ele tinha visto antes, tá bom? E aí então a gente vê essa classe de pessoas que não se prepararam, e aí então, quando se depararam com a situação, Jesus voltando, eles falaram: eu prefiro a morte. Portanto, se esconde nos rochedos, se esconde nas cavernas e pedem a morte, porque eles não estão suportando a face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, Jesus. E agora vamos ver a outra classe de pessoas, como eles vão reagir diante desse evento.
Isaías capítulo 25 e o versículo 9. Vamos ver lá. Eu vou ler aqui, tá bom? Pode acompanhar aí nas suas Bíblias, se você tiver Bíblia aí, tá? Acompanhando, acredito que sim, né? Isso é muito importante. Vamos lá. Ele diz o seguinte: e naquele dia todos levantarão as suas vozes para dizer: vede, este é o nosso Deus. Nele esperávamos, certo de que nos salvaria. E, de fato, nos salvou. Este é o nosso Deus. Nós depositamos nele toda a nossa confiança. Exultaremos e regozijemo-nos na sua magnífica salvação. Olha como está a reação desse povo que estava aguardando. E quando ele olha e diz assim: este é o Deus que nós estávamos esperando. Ou seja, se eles estavam esperando, é porque eles estavam prontos para receber esse grande Deus nesse grande dia. Agora eu quero chamar a atenção aqui de você uma coisa interessante. É uma reação que ninguém vai poder fugir, certo? Querendo ou não. E se você, querido, não estiver preparados, tá? Aguardando, como fala o profeta Isaías, obviamente não vai suportar a ira do Cordeiro e não vai suportar a face do Todo-Poderoso. Entendeu? Certamente pedirá a morte porque não vai suportar a face do Senhor. E se você estiver preparado, você vai estar dentre aqueles que Isaías relata, que estava aguardando, vai cantar, obviamente, vai louvar quando vê o Senhor voltando nas nuvens dos céus e dizer: este é o Deus que nós estávamos aguardando. Agora me diga o seguinte: diante dessa realidade, desse futuro, certo? E que muitas pessoas acreditam que está bem próximo, qual será a sua reação? Lembre-se que a sua reação desse futuro depende do seu presente aqui, da sua atitude a tomar. Que Deus te abençoe. Reflita, pense nessa mensagem que nós estamos estudando e pare para pensar. Você precisa se preparar para esse dia. Jesus disse que quando ele voltar, ele quer levar todos nós para onde ele estiver, esteja nós também com ele. Porque ele quer todos nós junto com ele para a eternidade. Portanto, queridos, se prepare. O Senhor te chama. O Senhor quer te levar para o céu. Ele quer te dar a eternidade. E ele quer que você esteja exultando na sua salvação. Principalmente naquele grande dia que ele vier. Que Deus te abençoe. E reflita. Mais uma vez eu imploro, reflita. A sua vida está em jogo. E é você que vai destinar a ela, com as suas decisões e atitudes. Portanto, como diz a palavra de Deus, busque a melhor decisão para que o seu nome esteja entre aqueles e você mesmo que irão para a eternidade para viver com o Senhor para sempre. Que Deus te abençoe.